Para muitas pessoas não basta só uma casa bonita como a gente acabou de ver. Tem gente que quer mais. Por exemplo, uma sala de cinema exclusiva. Imagina só você abrindo uma porta e ter um cinema para você, para sua família, para os seus amigos, curtir aquela pipoca e assistir numa tela grande com poltronas extremamente confortáveis e mais, né? Uma acústica perfeita. E nós vamos conversar com essa especialista, a Liliana Aravecchia, que conhece muito bem de cinema. Eu fico imaginando, né, quando a pessoa chega no ponto de poder ter um cinema na casa. Dentro de uma residência de luxo, é o luxo do luxo ou não? Seria? É o luxo do luxo. Hoje em dia, todos querem, né, trazer a família para casa. Começou sim com muito gourmet, deixar o gourmet sempre mais bonito, mais aconchegante. Depois disso veio o cinema em casa. Antes acho que veio o home theater ainda, né? Verdade, Antes veio o home. Aqui uma salinha nossa humilde sala em casa, né? Onde você tem lá a sua televisão de LCD e mais um sofá, uma poltrona confortável. Aí a gente foi além disso. Que antes eram os reclináveis, os retráteis, perdão, que puxavam o assento e todo mundo ficava super confortável num home. Aí vieram as poltronas reclináveis, que ela precisa de uma abertura, ela tem uma profundidade, então precisa de uma abertura, ou seja... Parecida com a poltrona do papai. Isso, mais ou menos, é um pouquinho diferente, mas sim. Aí você precisa do quê? De uma profundidade do patamar, de uma altura do patamar, porque num cinema são mais do que uma fileira, concorda? De poltronas. Então, a fileira da frente não pode atrapalhar a fileira de trás. Então a gente tem vários pontos que a gente tem que tomar muito cuidado. Ou seja, tem que ter um conhecimento, né, para fazer um cinema. Mas antes de entrarmos nos detalhes e mostrarmos aqui vários cinemas, quem é o tipo de consumidor que procura ter um cinema dentro de casa? Ai, olha, hoje em dia eu posso te dizer que de B para cima, porque é muito relativo, que se a pessoa ama cinema, ela vai ter dentro da casa dela o espaço do luxo dela, que é o cinema. Mesmo que seja, tipo, com 2 poltronas e um cantinho pequeno. Mesmo que seja 2 poltronas ou então uma fileira, no lugar de um sofá, imagina uma sala de um tamanho padrão de sala de TV, de um living. Dá para transformar isso num cinema. Claro que com alguns estudos, mas se você imaginar onde está o sofá, colocar uma poltrona de cinema, você troca a tela, troca a televisão e aí faz alguns ajustes e vai ter um cinema. Apesar, Lili, de a gente estar falando aqui sobre essa questão do mercado de luxo, muitas vezes é algo imaginável na vida do consumidor, de muitos consumidores, principalmente no Brasil, mas percebe-se que o bom gosto, a vontade de ter esse conforto ultrapassa limites. Então, não é só o rico do rico que tem um cinema em casa. Pessoas comuns hoje, trabalhadores, de uma certa forma, buscam esse luxo e conseguem colocar dentro de casa. Sim, conseguem. É igual quem ama andar de bicicleta, vai comprar uma bicicleta bem mais cara do que ele até poderia e economizar em alguns outros pontos, concorda? O cinema é isso. Então, e quem gosta, você tem que tomar muito cuidado até com acústica, com todos os produtos, na verdade, que vão... Eu sou mais especialista até na parte de poltrona, mas a gente cuida também da parte da acústica, carpete é bom também, até que ajuda também em acústica, espaço, no sentido de patamar, como eu falei, de altura e profundidade. As paredes, por exemplo, precisam de alguma proteção especial? Então, depende do ponto que está a casa. Se ela está em obra, a gente sim fala para fazer essa acústica na parede. Porque lã de roça, lã de vidro, tem vários produtos que se colocam ali que vai ajudar até aos outros moradores, né? E não quem está assistindo o cinema, quem está lá fora, entendeu? Que aí fica toda a casa fica super agradável, né? Então, o som fica isolado naquela sala. Isolado, exato. Nessa sala que a gente está, por exemplo, nós trabalhamos as paredes laterais e nós trabalhamos os painéis. Existem painéis acústicos hoje, então os painéis também ajudam muito. É muito engraçado quando você tem uma sala já pronta de cinema com quadro. Aí você vai, porque o painel acústico ele é um quadro também, tá, gente? Só que ele tem uma outra função. Então você vai, tira o quadro, coloca um painel acústico. O som fica maravilhoso. Então assim, a gente tem que ter o conforto da poltrona,
A poltrona ideal, que outro detalhe de poltrona... Aliás, vamos mostrar essa poltrona, que inclusive tem aqui no espaço da Liliana. Essa poltrona, por exemplo, você pode dar uma noção de preço pra gente? Claro, bom, depende muito do fabricante, de vários itens, mas assim, a gente consegue poltronas a partir de R$7.000, mais ou menos. Essa sabe? que eu tô manuseando agora, ela é elétrica. Eu tô andando pra cá, o conforto de chegar, apertar um botãozinho. Quanto custa essa poltrona? Essas poltronas são as ideais, por quê? Depende também algumas coisas, né, de espaço, mas elas têm a altura que vão apoiar a sua cabeça, elas têm toda a ergonomia correta, você não vai ter dor nas costas, dor de cabeça, enfim. Então, desse tipo, tem cooler dentro do porta-copos, a gente pode fazer poltrona com massagem, enquanto você assiste o filme faz a massagem também. Então, é uma média, vamos a partir de uns R$10.000, acredito. Aí você pode começar em 10 mil e chegar a 30, 40 mil numa única poltrona. Pode. A gente desenvolveu, por exemplo, como eu estava te mostrando, a poltrona para quem gosta de charuto. Então, essa é completamente diferente. Porque... Desculpa, mas essa não é só para quem gosta de charuto, essa é para quem gosta de viver bem. Olha essa poltrona. Ninguém é bobo, né? Todo mundo gosta de conforto. Não, verdade. Ela é super confortável, também abre 1,70, que as poltronas de cinema, elas abrem 1,70. Ela tem todo o conforto, só que ela é um pouquinho maior aqui em cima por conta do charuto, do diferencial. Agora tem gente que gosta de cinema grande, Tem cinemas que a gente fez até de 30 lugares em casa. A média que a gente faz são 8, 9 lugares. Às vezes a fileira do fundo enche-se de poltronas, porque não precisa de passagem, né? E a da frente a gente deixa passagem dos dois lados ou de uns dos lados, dependendo da situação do cinema, né? Mas esse que a gente está falando aí, acho que tem 14 poltronas. Delícia, imagine só, 14 poltronas. Um projeto desse, penso eu, que deve custar muito mais do que R$100.000, um único cômodo dentro de casa. Ah, sim, Como eu estava falando no início do gourmet, os dois ambientes mais caros, acredito eu, falando em valores, de uma casa, primeiro acredito ser o cinema, né? O cinema se torna o mais caro, então? Eu acho que sim, depende também do tamanho do gourmet, mas eu acredito que o cinema... E depois o gourmet. Por quê? Porque no gourmet, na área externa, você tem que tomar muito cuidado com o material que você vai usar nos produtos que você vai colocar. Então é a madeira, é a fibra, porque exatamente, porque existem todos os tipos de material e fabricante, né? E aí tem aqueles que têm mais durabilidade e menos durabilidade. Falando num padrão alto, são os dois cômodos da casa, né? Dos dois lugares da casa de maior valor agregado. Mas vale a pena, né? Olha, o cinema, não tenha dúvida nenhuma. Inclusive, nós vamos aqui finalizar essa matéria com ela, escurecendo tudo. Você só vai ver o telão aqui na frente, o nosso conforto na poltrona e, é claro, o belo áudio que é produzido também para que você possa, de fato, sentir a mesma sensação de estar num belo cinema em qualquer lugar do mundo. Minha querida, muitíssimo obrigado. Obrigado por abrir as portas aqui da tua loja e mostrar um pouquinho do que é esse mundo do mercado de luxo, que agora ela está dizendo que está acessível para pessoas com bolsos um pouquinho menor. Atualmente, contamos com vários condomínios destinados à classe A e B no interior de São Paulo. Mas um número ainda muito seleto, mas que cresce a cada ano. Com isso, construtoras precisam aliar as belezas naturais com o conforto e o lazer, como esse condomínio que estamos visitando. As belíssimas casas se misturam a um paisagismo exuberante entre lagos e árvores centenárias. E aqui ainda os moradores desfrutam desse belo campo de golfe, considerado um dos mais bonitos e arborizados do Brasil.
campeã sul-americana de golfe, Ruriko Nakamura, buscou esse condomínio a fim de associar o seu hobby com a qualidade de vida que esse lugar oferece. A primeira vez que eu vim jogar aqui, fiquei encantada por esse campo, achei maravilhoso. E depois andei pelo condomínio e me apaixonei simplesmente, né? É um campo que tem muito verde, tem a natureza, você se perde aqui, esquece do corre-corre do dia a dia. E aí é isso. O golfe tornou-se um estilo de vida, misto de esporte e conforto ao ar livre, num processo natural que nasceu na Europa, invadiu os Estados Unidos e agora desembarca com força no Brasil. Hoje, há cerca de 55 mil praticantes de golfe no Brasil e 62 campos oficiais. Esse que estamos na cidade de Araçoiaba da Serra é um deles. O esporte movimenta anualmente 200 milhões de dólares, um valor tímido diante do mercado americano, mas respeitável e promissor, e que cresce a cada dia no interior paulista. Muito disso se deve à prática do esporte ter caído no gosto dos empresários. Por ser um jogo de estratégia mental, o jogo também ajuda a desenvolver capacidades de raciocinar, analisar e criar estratégias de forma rápida e eficiente. Para quem vive no mundo dos negócios e precisa desenvolver estratégias com rapidez e precisão, o esporte é ideal para desenvolver essas habilidades. Mas Ruriko diz que o golfe vai muito além disso. O golfe é uma opinião pessoal, tá? Ele nos remete a uma reflexão, ao encontro do eu verdadeiro, sabe? Porque o golfe ele é pessoal, ele é único, ele é individual. Você é responsável pelas suas próprias tacadas. Você é responsável pelo seu desenvolvimento técnico, pela sua ética. O esporte é extremamente ético. O golfe ainda é considerado um esporte de elite. Isso porque, além do investimento dos equipamentos que podem chegar à casa dos 5 mil dólares, é preciso ser associado de um clube, como esse que estamos visitando. A manutenção de um campo de 18 buracos, com nível internacional de manutenção, custa mais ou menos $1.000 por buraco, cerca de 20 mil dólares por mês. Para construir um campo de 18 buracos com máquinas de manutenção, vai de 2,5 a 3,5 milhões de dólares. Ele requer concentração, né? Atenção, foco, presença. É um momento que você esquece dos problemas do dia a dia, né? E é um encontro, como já te falei, consigo mesmo. Para Ruriko, isso já não é o esporte, é um estilo de vida. Cavalheirismo e educação são uma constante entre uma tacada e outra. É por isso que faz do golfe um esporte de luxo. E o mercado de luxo se estende também ao turismo. Quem que não gosta de viajar? Dizem as más línguas que é rico viaja de 4, 5, 6 vezes ao ano, né? E para falar um pouquinho dos destinos em destaque ao redor do mundo, eu vou falar com a Viviane, que é uma especialista em viagens exóticas e de luxo.
pelo mundo. Ai, que vontade de já fazer meu contrato aqui para poder conhecer algum destino que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. Tudo bem com você, Viviane? Tudo bem, e você, Alex? Tudo ótimo, graças a Deus. A gente sabe que os ricos, normalmente, é muito comum que façam viagens, né? Sejam elas programadas ou inesperadas. Até porque quem tem dinheiro não precisa se programar muito. É mais ou menos por aí? É sim, de maneira geral, as pessoas que valorizam viagens são pessoas que valorizam cultura, experiências. E sim, muitas vezes se planejam quando é uma viagem mais especial, um aniversário de casamento, uma lua de mel. Mas outras vezes pensam, tô cansado, eu mereço, vou descansar. E fazem um agendamento e embarcam a curto prazo, o que é muito bom, porque a viagem ela tende a trazer um renovo, um refrigério, novos conhecimentos. Então, tem os dois perfis, realmente, o cliente que se planeja e o cliente que resolve a curto prazo. A curto prazo, aquele que está com os amigos em casa no final de semana e de repente, vamos fazer uma viagem, vamos marcar aqui, olha no mapa, vamos para, por exemplo, para Lisboa. Lisboa, que é um reduto muito, hoje os brasileiros buscam muito em virtude do aspecto cultural e histórico de Lisboa e também por causa da língua. Principalmente as pessoas que viajam e não têm conhecimento da língua, talvez seja um dos países mais fáceis de viajar, apesar de ter lugares de destino luxuoso. Hoje o brasileiro parece que não para de andar por Lisboa. Por quê? Lisboa é uma cidade encantadora, todo Portugal é maravilhoso. Tem sim a facilidade do idioma, o que realmente é um plus para nós brasileiros, né? Mas tem também a questão da gastronomia lusitana, que é incrível. Os vinhos da região do Porto, da região do Douro são maravilhosos. A própria culinária no sentido do bacalhau, dos doces portugueses é muito boa. E o brasileiro ama Lisboa também porque a logística está muito facilitada. Aqui na nossa região do interior, por exemplo, nós temos voos de Campinas para Lisboa direto, sem conexão. 8 horinhas, dá 9 horas, né? Dá 8 horas e pouquinho, menos de 9. 9, mais ou menos 9, perdão. E temos também Campinas Porto, que também é um voo direto. Quem paga pelo luxo? É o jovem, a média idade ou é o mais velho? Depende. A gente tem uma geração de millennials que estão vindo aí que pagam pelo luxo, com certeza. Mas, de maneira geral, a grande parte dos nossos clientes que investem mais em viagem é o público de meia idade para cima. Quando um rico viaja, uma das rotas procuradas, evidentemente, são os restaurantes, né? Restaurantes que você paga, por exemplo, vamos citar em Nova York, que é um destino muito procurado. Quanto a gente paga num restaurante de alto luxo nos Estados Unidos? Poxa, não vou me lembrar de cabeça, mas Nova York tem vários restaurantes de alto luxo. Um que a gente reserva com frequência é do chefe turco, o Salt Bey. Ele faz... em Miami, ele tem em Nova York também? Ele tem em Nova York também, tem em Miami também, tem em Dubai. Ele joga sozinho, mostra as imagens dele jogando sozinho. Ele só aparece na mesa, joga sozinho e custa, se eu não me engano, a experiência pro casal $700, é isso não? Tem preços a partir de $200, o que não é barato, né? Mas a partir de $200 pessoa. Por pessoa. Come-se um hambúrguer, toma uma água e uma saladinha. E deixa R$1.000 lá. É por aí. Mas Nova York tem restaurantes muito bons, realmente. E aí o destino em Nova York também, para quem quer gastar bastante, ou como Miami, você consegue facilmente. Com certeza, você diz em termos de hotelaria. Sim, eles têm hotéis excelentes em Nova York e tem várias experiências culturais, artísticas. Nova York é bacana no sentido de arte, cultura, luxo, lazer. É uma cidade que está super em alta, nunca sai da moda e que custa muito caro, realmente. Madame e Messier, vamos falar agora de Paris, cidade romântica, cidade dos cadeados, né? Quando eu estive em Paris, o que me lembra são os cadeadinhos lá. Eu coloquei meu cadeadinho lá também, viu? Que é muito comum. Mas isso é viajante de primeira, marinheiro de primeira viagem. Porque, na realidade, as pessoas que têm muito dinheiro, que já têm o passaporte carimbado 10, 15, 20 vezes a Paris, o que eles fazem? Os nossos passageiros, de maneira geral, gostam muito de compras em Paris. Se hospedam sempre na região ali do Arco do Triunfo ou da Torre Eiffel. E é uma região muito nobre. Maravilhosa, é verdade. Vamos só citar um exemplo do restaurante que nós temos na Torre Eiffel. Quanto custa o jantar lá? Se não me engano, ele se chama Le Jules Verne, é assim que pronuncia? Você fala francês. Esse restaurante, ele tem pratos a partir de €200. E é bem difícil conseguir reserva, talvez 3 meses antes, 4 meses antes. Bom, temos outros destinos maravilhosos, como as Ilhas Gregas, temos o Japão, que é um país um pouco mais distante e exótico também, assim como o nosso próximo, o Chile, que fica aqui ao lado
do Brasil, né? É um destino também para ser visitado, né? Eu queria que você falasse, além desses países, destinos assim exóticos, gente rica, o chamado pós-luxo, pessoas que já viajaram o mundo, já conhecem de tudo, já têm um passaporte carimbado diversas vezes no mesmo lugar. A gente tem alguns destinos em ascensão, por exemplo, atualmente a gente tem Mongólia em ascensão, vindo como um destino de experiência. Temos também Butão, Irã, destinos na Ásia e no Oriente Médio, que tem chamado muita atenção dos passageiros que já exploraram a Europa, Estados Unidos, talvez ilhas diversas e querem uma experiência diferente. Pincelada bacana que você me deu agora falando um pouco desses destinos, né? Ela que fez a universidade em Wembley, nome inclusive que faz jus aqui à agência de turismo dela. Viviane, eu queria te agradecer muito, parabenizar você por dar essa informação ao meu público. E o mercado de luxo é isso, rico que é rico, viaja. É verdade. E rico que é rico busca experiências diferentes e valores agregados, sem dúvida. Mais mercado de luxo para vocês.